TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, esse encontro semanal que nós temos todas as quintas-feiras ao meio-dia, pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Esse programa que nos permite conhecer mais sobre a doutrina, sobre aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Um programa que de uma maneira descontraída até, nos permite estudar, nos permite aprender, nos permite crescer, na graça e no conhecimento. O Senhor tem nos dado essa bênção. E é uma alegria contar com a sua audiência, com a sua participação, com os seus comentários. Continue assim, continue participando. Para nós é uma alegria saber qual o seu pensamento, as suas dúvidas ou até sugestões sobre este programa. E nós estamos tratando do tema o Espírito Santo, que é o agente da operação de Deus para com o homem, para conosco durante toda a história. E para tratar desse tema, mais uma vez, nós temos aqui a presença do pastor Diniz Azevedo Cipreste. Pastor Diniz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor. Eu não sei se eu acertei seu nome, é Diniz Azevedo Cipreste? Quase. É Diniz Cipreste Azevedo. Pronto. Então tá. Uma pequena Está corrigido. Está corrigido aqui. Mas é Cipreste Azevedo. Muito bem, tá certo. Muito bem, irmãos, nós vamos então entrar já no tema e nós vamos ler aqui o versículo base para o nosso programa de hoje, para essa edição, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 15, e que diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Pastor Diniz, na edição anterior, nós tratamos sobre a operação do Espírito Santo durante o período do Velho Testamento. Muitas pessoas, inclusive, nem sabiam, ou como você mesmo disse, podem até ler o Velho Testamento e não perceber ali a ação do Espírito Santo, mas ela está clara, inclusive até de maneira explícita, escrita, literal, ao longo de diversos textos no Velho Testamento, como nós abordamos aqui. E, naturalmente, para muitos, o Pentecostes marca a operação do Espírito Santo de maneira clara no meio da igreja. Mas entre o Velho Testamento e o Pentecostes, no período dos evangelhos, que os evangelhos retratam, há também a operação do Espírito Santo, haja vista o texto que nós acabamos de ler, que fala sobre um personagem do Novo Testamento, registrado no período do Novo Testamento, mas que veio antes do Pentecostes. Como foi então a operação do Espírito Santo antes do derramar do Espírito no Pentecostes? Bom, o cerne de tudo que nós estamos falando é que o Espírito Santo é o agente de toda a operação de Deus. Então não houve uma pausa, No Velho Testamento ele agiu e depois voltou a agir em Pentecostes. Ele agiu sempre. Perfeito. E a evidência disso, o texto que foi citado sobre João Batista. E João Batista, ele vem anunciar a vinda do Salvador, do Messias. Endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. E ele está ali como um percussor do Senhor Jesus. E o Espírito Santo veio sobre ele, desde o ventre materno. Não tinha sido derramado o Espírito Santo. Mas quando Deus chamou João Batista, dentro de um propósito de Deus, de enviá-lo à frente do Salvador para anunciar que o Salvador era chegado, quando Deus fez isso, Deus preparou ele desde o ventre materno e ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então isso é uma evidência muito grande da ação do Espírito Santo na vida de um homem que, entre os nascidos de mulher, a Bíblia diz que foi o maior, mas mesmo o maior, para ser usado por Deus, Deus o capacitou e o Espírito Santo, como se apossou, nós falamos da vez passada de Sansão, o Espírito Santo se apossou desse homem para usar esse homem. Inclusive no caso de João Batista em particular, até no encontro de Maria com Isabel ali, houve um reflexo disso, Sim. Do ventre materno, cheio do Espírito Santo, a criança pulou no ventre da sua mãe, até como
uma prova, um sinal, uma evidência de que estava cheio do Espírito Santo. Houve uma comunhão ali, né, mesmo entre duas crianças ainda em formação. Isso é uma coisa muito boa hoje. Nós estamos vivendo disso, que o Espírito Santo está sendo derramado, né? E muitas mães grávidas, muitas mulheres sonham com o que meu filho vai ser, né? E nós vemos na palavra de Deus mulheres que, até mesmo antes de conceberem, como foi o caso da mãe de Sansão, né? E tantas servas de Deus, já oravam pelos seus filhos. Eu quero que meu filho seja o quê na vida, né? Uhum. E você já pensou uma mãe dizendo assim, eu quero que meu filho seja um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, né? Um instrumento nas mãos de Deus. E quem sabe, né? Separado, quem sabe não ser filho de uma serva de Deus, separado desde o ventre materno para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor, isso é uma bênção maravilhosa. E aqui está um exemplo, né? João Batista, desde o ventre materno, filho de uma serva de Deus, né? Um pai servo do Senhor, e o Espírito Santo sobre ele já desde o ventre materno, uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Está aí, inclusive, para você, minha irmã, uma palavra que certamente é muito útil para você que está esperando um filho, você que casou, você que está vivendo um momento da sua vida na expectativa de um filho. Você tem essa palavra que é uma coisa que pode ser uma bênção, certamente será uma bênção na sua vida. Muito bem, mas além de João Batista, nós temos um outro personagem que foi cheio do Espírito Santo antes do Pentecostes. Pois é, e esse personagem é o Senhor Jesus. E ele é Deus, mas quando ele vem ao mundo, ele toma a forma de homem. Então é Jesus homem. E ele, como homem, ele dependeu do Espírito Santo para realizar a obra do Pai. Ainda que ele diz assim, né? Eu e o Pai somos um. Sim, mas o Espírito Santo, ele é participante de toda a obra da Trindade. Então ele não estava de fora. Então o Pai enviou o Filho, mas o Filho também foi cheio do Espírito Santo. E isso é um ensino para nós, porque se Jesus, que foi o homem perfeito, porque ele como homem, ele foi tentado, mas ele não pecou. Jesus homem, ele estava sujeito às mesmas tentações que nós estamos sujeitos, a Bíblia mostra isso, mas ele venceu. Mas mesmo esse Jesus, esse homem extraordinário, esse homem que venceu o pecado, mesmo esse homem, ele dependeu do Espírito Santo. Isso fica muito assim nítido na palavra no batismo de Jesus. Ele diz assim, o Espírito Santo veio sobre ele na forma de pomba, na forma corpórea de pomba. E alguém pode até dizer, é só um símbolo, mas ele não foi cheio do Espírito Santo, né? Ali ouviu-se aquela voz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ali naquela hora estava presente o Pai falando, que ele se alegrava no Filho, e o Espírito Santo estava ali presente na forma de pomba. Mas fica mais claro ainda, para alguém que possa duvidar, em Lucas 4:1, quando diz assim, e Jesus cheio do Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então aqui tem um ensino maravilhoso, né? Porque Jesus homem era o servo. Quem deixa isso muito claro, inclusive, é o Evangelho de Marcos, né? Que apresenta Jesus como servo de Deus. E esse servo de Deus, ele não ia para onde ele queria, mas ele fazia, ele fala isso, ele veio para fazer a obra do Pai, a vontade do Pai, não era a vontade do homem Jesus, era a vontade do Pai. E é por isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando ele chega para Maria e diz assim, ó, mulher, a sua hora é chegada, mas a minha não. Porque Jesus estava na dependência do Espírito Santo. Todas as coisas estavam na dependência daquilo que o Pai planejou e que o Espírito Santo estava operando na vida dele. Então diz assim, e ele foi conduzido, como diz o texto aqui que eu me referi, Lucas 4:1, e ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele foi conduzido ao deserto e ali ele foi tentado no deserto. E isso é muito interessante, porque
Às vezes nós queremos que o Espírito Santo nos conduza, né? Mas conduzir para onde nós queremos que ele nos leve, mas não é isso. Você perguntar assim, alguém quer ir para o deserto? Não, me leva para um lugar onde tem umas videiras, águas tranquilas, né? Uma mesa farta, me leva para lá. Mas às vezes o Espírito Santo vai nos conduzir por lugares difíceis. E Jesus foi levado para o deserto e para ser tentado no deserto. E não tinha aquele negócio, não vou não. Não, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E quem quer ser usado por Deus tem de saber disso. O Espírito Santo, na vida do servo de Deus, você vai viver sendo servo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E às vezes fica difícil de entender o que Deus está fazendo. Por que ele está me levando nessa direção? Por que ele está permitindo isso na minha vida? Por que ele está me levando para o deserto? Por que ele está permitindo essa prova na minha vida? Mas ele permitiu na vida do filho dele, né? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto e ali no deserto ele foi tentado e num jejum prolongado ali, na dependência total do Espírito Santo mesmo. Que coisa maravilhosa. Mais uma vez o Senhor Jesus como o maior exemplo para a vida do servo, né? Sim. Ele como homem... É o Deus que se fez homem e se fez servo e se fez o menor de todos, né? E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas querem o Espírito Santo e nós precisamos de entender para que nós queremos o Espírito Santo. Ah, não, eu quero o Espírito Santo para eu falar em língua, para atender uma vaidade minha. Não, eu quero o Espírito Santo porque eu quero ser usado em cura, mas para uma vaidade minha. Então você não está entendendo nada, porque Deus não dá glória a homens. Jesus foi cheio do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Esse era o compromisso dele. E se nós queremos o Espírito Santo, falamos aqui de uma mãe que deve buscar em favor dos seus filhos, para que sejam cheios do Espírito Santo, sejam instrumentos na mão de Deus, mas não para a nossa vaidade, né? Mas para nós vermos o nome do Senhor ser glorificado. Que eu diminua e ele cresça. Isso. Né? João Batista foi o maior, mas foi exatamente dele essas palavras, né? Que ele cresça e que eu diminua. E o maior, mesmo diminuindo, dos nascidos de mulher, ele é o maior. É o maior. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós nos diminuímos diante do Senhor, Ele nos faz crescer, né? Ele é o Espírito Santo de Deus que nos faz... O que nós queremos é a glória dele, né? Aí você pensa, vamos pensar num culto, né? A ação do Espírito Santo num culto. E o que nós queremos? Que alguém saia maravilhado com o pastor. Olha, esse pastor é um homem extraordinário. Não, nós queremos que as pessoas saiam maravilhadas com Jesus. Isso. Nem interessa o nome do pastor. O pastor não interessa, né? Quem foi usado no dom? Não interessa. Quem é? Não interessa quem. Interessa que a pessoa saia do culto assim, ó, eu fui ao culto, tive um encontro com Jesus, Jesus falou comigo, Jesus se revelou ao meu coração. E quem era o pastor? Eu não sei não. Isso me alegra. Quando alguém diz assim, eu não sei quem é, eu fico feliz. Mas sabe quem é Jesus? Entendeu quem é Jesus? Entendeu? O dom espiritual falou o seu coração? Isso é maravilhoso. Eu gostaria de testemunhar aqui uma experiência que nós aqui da rádio vivemos com isso. Numa das nossas viagens, naturalmente, eu lembro muito bem o local e a situação, mas não há necessidade de relatar aqui, mas numa das nossas viagens da rádio, num ginásio lotado, onde estava havendo uma evangelização, e num louvor uma irmã começou a cantar, sentadinha onde ela estava, e houve uma operação do Espírito Santo tão maravilhosa, ninguém sabe quem é a irmã, né? Mas claramente ali era muito além do que simplesmente uma voz bonita e afinada. O que estava acontecendo ali era uma operação do Espírito Santo, sendo que o instrumento ali estava preservado. Ninguém precisou ficar sabendo, ela estava sentadinha no meio do grupo e ali houve uma grande operação, foi um comentário nosso, nós estávamos ali entre nós, mas que coisa, que experiência maravilhosa, um comentário no sentido de testemunharmos aquilo ali. Josias, já aconteceu de eu acabar de pregar e me lembro bem de uma senhora que se dirigiu ao púlpito, assim, de uma forma quase impetuosa, assim, o que essa mulher vem fazer aqui? E ela veio na minha direção e chegou perto do púlpito e disse, o senhor me conhece da onde? E eu, na hora, assim, pego de surpresa, disse, não conheço a senhora, não. Mas o senhor falou um monte de coisa da minha vida. Aí eu disse para ela bem assim, olha, eu não te conheço, não. Mas alguém que te conhece
me falou a respeito da senhora. Ela disse, eu logo vi. E aí eu falei para ela, olha, é que o nosso culto tem um grupo de pessoas que oram pelo culto, buscam a Deus, e quem te conhece é o Senhor Jesus, que conhece, que te ama. E o Espírito Santo, através dos dons espirituais, nos dá revelações. Então, as pessoas passam para o pastor as revelações daquilo que o Espírito Santo mostrou. E isso que a senhora está aí surpresa, achando que alguém me informou, quem informou foi o Espírito Santo. Jesus te conhece e, através do Espírito Santo, foi revelado a alguém e alguém passou o dom. E eu sou simplesmente a pessoa que transmitiu os dons que maravilharam a sua vida. Mas isso fala do amor de Deus pela sua vida. Isso é maravilhoso, né? Diz assim, quem teve o dom? Né? Quem foi que teve essa revelação? Não importa quem teve. A beleza é isso, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e o Deus que te vem oculto te recompensará. E você quer ser usado por Deus, quem vai te recompensar é Ele, né? O homem. Você quer o quê? Muito obrigado, um elogio. Qual o sentido disso, né? Mas tem um valor especial quando Deus nos vê amando a obra de Deus, no desejo de servir, de se colocar como instrumento. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o derramar do Espírito Santo, mas antes, há uma experiência que eu posso dizer de ligação entre a operação do Senhor Jesus, a realização do seu ministério ali, e o derramar do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus deixa claro que o Espírito seria derramado para dar continuidade à obra, quando ele diz aos discípulos que enviaria outro Consolador, né? Então ali Jesus falava sobre o Espírito Santo, não é isso? A palavra de Jesus é que ele não os deixaria órfãos, né? Porque Jesus era tudo na vida dos apóstolos, né? Durante os 3 anos de ministério do Senhor Jesus, Jesus é tudo. É Ele que fala, é Ele que cura, é Ele quem opera, é Ele quem multiplica o pão. Então eles estão ali nessa dependência. Agora Jesus disse que Ele vai morrer. E agora? Então Jesus faz uma promessa, olha, vocês não vão ficar órfãos. Então havia uma necessidade, e Jesus revela isso depois da sua ressurreição também. Que a ordem é, vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Jesus disse a eles uma coisa, olha, ele disse, mas não vai não. Ele disse, olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E isso é uma coisa extraordinária para nós, né? Porque o Espírito Santo veio. E aí, que coisa, a gente fica assim pensando, que coisa gloriosa se eu tivesse vivido lá nos dias de Jesus, né? Já pensaram aquela experiência de João, o mais novo dos apóstolos ali, reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, que intimidade, né? E a gente pensando aqui hoje, né? Se eu pudesse, como aquela mulher que tocou em Jesus, não é? Ouvir a voz do Senhor, nunca ninguém me falou como aquele homem. E a gente vai assim, se eu tivesse ali naqueles dias vivendo essas experiências, seria maravilhoso. Olha, seria. Mas não podemos esquecer uma coisa. A promessa de Jesus disse, você não ficou órfão. Tem uma pessoa da Trindade. E a promessa é maravilhosa, né? Porque tem uma pessoa da Trindade habitando em nós. Glória a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós podemos ter essa intimidade, né? De conhecermos o Senhor e de termos o Espírito Santo habitando na nossa vida, como templo que nós somos. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Foi a promessa de Jesus. Vocês não se preocupem, não. Não vou deixar vocês abandonados, né? Vocês não vão ficar com uma história para contar que Jesus veio, que Jesus fez. Não, vocês vão ver sinais, operação de maravilhas. O Espírito Santo vai estar atuando no vosso meio, na vida da igreja. Eu fico imaginando, a gente às vezes imagina, né? Conjectura em cima disso aqui, Pedro pensando, quando a gente estiver no meio da tempestade, quem é que vai aparecer e dizer não tem mais? Não se preocupem não, o Espírito Santo vai estar lá. Abandonado não. Maravilha. A gente tinha até programado entrar já no Pentecostes, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo programa, nosso horário já estourou, a gente continua. Diniz. Convite para os outros assistirem de novo, né? E assistir o Pentecostes. O próximo é Pentecostes, né? Todo mundo quer um Pentecostes na sua vida, poder de Deus. Então, cenas no próximo capítulo. É próximo. Diniz, obrigado pela sua presença entre nós aqui. É uma alegria estarmos juntos. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos assim chegando ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas.
Quer mais? Semana que vem. Quinta-feira, meio-dia, pela Rádio TV Web Manaim, pelo canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, pelo Facebook da Rádio Manaim, você assiste ao programa Conversas Bíblicas. Deus abençoe a paz do Senhor. Rádio TV Web Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.